Acho que a notícia mais surpreendente deste fim de semana foi a de Meryl Streep. Ela e seu marido de longa data, Don Gummer, estavam casados há 45 anos, e neste fim de semana foi divulgada a notícia de que eles estavam separados. A revelação chocante que ninguém esperava após anos de casamento chocou Meryl Streep, um dos ícones mais amados de Hollywood. Ela tomou uma decisão que deixou seus fãs, familiares e o mundo atônitos. O que poderia levar uma mulher com um legado tão grande a tomar uma atitude tão drástica? Não se tratava de uma pequena desavença ou um momento passageiro de raiva. Este foi um evento que mudaria o rumo de sua vida pessoal para sempre. Muitas pessoas especularam sobre o que acontecia a portas fechadas, mas agora a verdade finalmente vem à tona, com sua carreira e vida pessoal sob intenso escrutínio. A decisão de Meryl de desistir foi muito mais do que apenas uma manchete. Causou um grande impacto na indústria e a verdadeira história é ainda mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Continue assistindo para descobrir o que realmente aconteceu e por que isso levou a um dos divórcios mais comentados da história de Hollywood. Uma história de amor envolta em mistério. O vínculo entre Meryl Streep e Don Gummer se fortaleceu ao longo dos anos, e eles conseguiram manter um relacionamento relativamente discreto, apesar do intenso escrutínio que frequentemente acompanha relacionamentos sob os holofotes. Meryl, uma atriz aclamada, e Don, um escultor respeitado, encontraram equilíbrio em suas respectivas carreiras, nunca permitindo que as pressões da fama definissem seu relacionamento. Ao longo das décadas, a conexão entre eles os manteve como um dos casais mais duradouros de Hollywood, jamais cedendo aos dramas públicos típicos de relacionamentos de celebridades. Sua capacidade de se manterem com os pés no chão e protegerem suas vidas privadas da atenção da mídia demonstra a força de sua parceria. O relacionamento do casal foi testado de diversas maneiras, incluindo os desafios de criar os filhos enquanto ambos buscavam suas carreiras. A trajetória profissional de Meryl Streep continuou a ascender, tornando-se uma das atrizes mais aclamadas e versáteis de sua geração, com inúmeras indicações e vitórias no Oscar. Don Gummer, embora não estivesse sob os holofotes, desfrutou de sucesso no mundo da arte, com suas obras expostas em galerias importantes e espaços públicos. Apesar de suas agendas lotadas, Meryl e Don priorizaram a vida familiar, muitas vezes optando por passar tempo juntos longe dos holofotes. Seu casamento enfrentou altos e baixos, mas o compromisso duradouro do casal, um com o outro, tem sido um pilar. Como prova da força do seu vínculo, mesmo quando Meryl estava no auge da sua carreira, ela frequentemente falava sobre a importância da sua relação com Don e como isso a mantinha com os pés no chão. Ela mencionou certa vez em entrevistas que, embora a fama e o sucesso possam ser passageiros, o amor e a família são as constantes da vida. Don, por sua vez, sempre foi uma figura reservada, raramente falando sobre sua vida pessoal na mídia. O casal celebrou seu 40º aniversário de casamento em 2019, um marco notável para qualquer casal, especialmente um que passou tanto tempo junto. A maior parte do relacionamento deles foi mantida longe dos olhos do público. Meryl e Don cultivaram uma forma rara de privacidade, permitindo-lhes conduzir suas vidas pessoais sem sentir a necessidade de corresponder às expectativas de Hollywood. Sua parceria duradoura é frequentemente vista como um lembrete silencioso e poderoso de que o amor verdadeiro nem sempre precisa ser exibido para o mundo todo. Enquanto o público permanecia em grande parte alheio às mudanças no relacionamento de Meryl Streep e Don Gummer, a separação já vinha sendo planejada há vários anos antes de finalmente se tornar pública. O casal, que por muito tempo foi visto como um dos mais discretos e duradouros de Hollywood, optou por se afastar silenciosamente em vez de passar por uma separação pública dramática. O processo de separação não foi abrupto, mas sim uma transição lenta e tranquila, que o casal manteve longe dos holofotes da mídia o máximo possível.
A decisão de se separar foi tomada com base no respeito e na compreensão mútuos. Embora eles tivessem, apesar do distanciamento romântico, Meryl e Dawn continuaram a manter um forte vínculo baseado em sua história compartilhada e no carinho que sentiam um pelo outro. Nos anos que antecederam a separação, eles cultivaram um relacionamento menos focado em aparições públicas e mais em conexão pessoal, tornando a separação uma evolução tranquila do casamento. Apesar dessa mudança, Meryl continuou a usar sua aliança por um período significativo após a separação, e sua decisão de manter o anel no dedo gerou especulações. A confusão entre os fãs e a mídia levou muitos a se perguntarem se eles haviam se reconciliado ou se estavam simplesmente mantendo as aparências pelo bem da família. As aparições públicas de Meryl durante esse período, especialmente em eventos importantes, continuaram a alimentar esses rumores. Por exemplo, em 2023, quando Meryl compareceu ao Prêmio Princesa de Ouro na Espanha, ela foi fotografada usando sua aliança de casamento, o que gerou ainda mais perguntas sobre o status de seu relacionamento com Dawn. No entanto, foi somente mais tarde que, um ano após meses de especulação, o representante de Meryl confirmou a separação do casal. O anúncio esclareceu que, embora Meryl e Dawn tivessem escolhido caminhos diferentes, o afeto e o respeito mútuo permaneciam fortes. Essa confirmação veio apenas algumas semanas depois de o casal ter comemorado seu 45º aniversário de casamento, adicionando uma camada de complexidade ao momento do anúncio. A justa posição de celebrar um marco tão significativo enquanto navegavam, em particular, pelo fim da relação. O relacionamento romântico deles deixou muitas pessoas intrigadas, refletindo a complexidade de suas vidas privadas. A decisão de Meryl e Dawn de se separarem reflete a realidade de que relacionamentos, mesmo os duradouros, podem evoluir com o tempo. A separação discreta, marcada por respeito e cuidado mútuos, pode não ter seguido a narrativa típica de um término público, mas destacou a natureza íntima do vínculo que os uniu ao longo dos anos. O relacionamento deles sempre foi mais do que algo exposto aos olhos do público, e, no fim, eles escolheram trilhar esse novo capítulo. De uma forma que se manteve fiel aos seus valores, a relação com a fama e a família foi um dos aspectos mais intrigantes do casamento de Meryl Streep e Don Gomer. Um dos aspectos mais intrigantes do casamento foi a capacidade de navegar no delicado equilíbrio entre a fama crescente de Meryl e a vida familiar. Meryl, uma atriz cuja carreira é frequentemente considerada uma das mais brilhantes de Hollywood, enfrentou o desafio de equilibrar as intensas exigências da fama com seu papel de esposa e mãe. Ela teve uma carreira de sucesso que durou décadas, ganhando 3 prêmios. Apesar de ter conquistado inúmeros prêmios da Academia e outras honrarias, ela sempre deixou claro que sua família e vida pessoal eram sua prioridade. Em uma entrevista de 2002 para a Vogue, Meryl falou abertamente sobre os desafios de manter um relacionamento duradouro enquanto administrava sua carreira de destaque. Ela comentou, com humor, que o segredo para um casamento bem-sucedido era a boa vontade e a disposição para ceder e, de vez em quando, ficar calada. Ela reconheceu que não havia um roteiro claro para criar uma família, descrevendo o processo como uma enorme negociação. Foi preciso fazer concessões para equilibrar a carreira com a maternidade. Meryl explicou que precisava tanto do trabalho quanto da família para se sentir realizada. Tenho uma necessidade holística de trabalhar e de ter laços de amor fortes na minha vida, afirmou, revelando como buscava alcançar um equilíbrio entre esses dois aspectos. O relacionamento de Meryl com seus 4 filhos, Henry, Grace, Louisa e MC Henry, era um pilar da sua vida pessoal, embora ela reconhecesse que a maternidade era o aspecto mais desafiador. Ela nunca se esquivou do assunto. Descreveu a criação dos filhos como mais difícil do que qualquer coisa que tivesse feito em sua carreira de atriz. Apesar disso, Meryl enfatizou as recompensas da maternidade,
explicando que, embora não viesse com o mesmo reconhecimento e elogios externos que a atuação, era infinitamente mais gratificante em um nível pessoal. No entanto, essa devoção tanto aos filhos quanto ao trabalho provavelmente teve um impacto em seu casamento com Dawn. Embora Dawn tivesse sua própria carreira de sucesso como escultor, seu trabalho não tinha o mesmo impacto. Devido à sua imagem pública como Mariel, é provável que as exigências da carreira dela, que frequentemente a obrigavam a viajar e assumir papéis exigentes, tenham pressionado o relacionamento. Em muitas entrevistas, Mariel descreveu como ela e Dawn tiveram que fazer sacrifícios enquanto ela se dedicava à carreira e, ao mesmo tempo, cultivava a vida familiar. Apesar das pressões que o relacionamento suportou por décadas, o compromisso mútuo com os filhos e uma com a outra permaneceu um tema central. No entanto, as complexidades da dinâmica do casal refletiam uma dinâmica comum. Um desafio que muitos casais enfrentam quando a carreira de um dos parceiros exige tanta atenção e tempo ao longo dos anos, parece que o crescente distanciamento entre suas vidas profissionais e pessoais acabou contribuindo para o lento desmoronamento do casamento. Mesmo assim, o respeito e o carinho mútuos eram evidentes, e a capacidade de superar as dificuldades da fama e da família demonstrava uma profunda resiliência na relação. A pressão de Hollywood fez com que o casamento de Marilyn e Dawn durasse mais de 4 anos. Décadas, um feito raro em Hollywood, onde os relacionamentos muitas vezes não resistem ao teste do tempo. Através dos altos e baixos da carreira de Mariel, eles navegaram pelos desafios que acompanham a exposição pública. À medida que a fama de Mariel crescia, também crescia a pressão que a acompanhava. Ela se tornou um nome conhecido, ganhando vários prêmios, incluindo 3 Oscars, e estando constantemente sob os holofotes da mídia. No entanto, apesar de seu status como uma das maiores estrelas de Hollywood, Mariel sempre se comprometeu a manter sua privacidade. A vida privada era exatamente isso, privada. Ela e Dawn raramente eram vistos juntos em público, e quando apareciam, geralmente era em eventos públicos onde mantinham um perfil discreto, optando por não se envolver no circo midiático que frequentemente cerca os casais de Hollywood. Ficava claro que eles valorizavam sua privacidade acima de tudo. Mariel, em especial, fez de tudo para proteger sua vida familiar do intenso escrutínio da imprensa. Em 2012, quando Mariel ganhou o Oscar de melhor atriz por seu papel em A Dama de Ferro, ela protagonizou um momento tocante e sincero em sua homenagem. Em seu discurso de agradecimento, após agradecer a sua equipe e família, Mariel se virou para Dawn e disse: "Primeiro, vou agradecer ao Dawn, porque quando você agradece ao seu marido no final do discurso, eles tocam a música em homenagem a ele, e eu quero que ele saiba que tudo o que eu mais valorizo em nossas vidas, você me deu." Foi uma homenagem emocionante a Dawn, demonstrando a profunda gratidão que ela sentia por ele, mesmo sob os holofotes do Oscar. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que até os relacionamentos mais fortes podem ser testados. As pressões da carreira de Mariel, com sua constante exposição na mídia, e os desafios de conciliar a vida familiar começaram a afetar seu casamento. O esforço para equilibrar sua vida pública e privada tornou-se cada vez mais difícil. A separação, que vinha acontecendo discretamente há anos, foi finalmente confirmada, levando muitos a se perguntarem o que deu errado. Seria a constante pressão da mídia, as exigências de uma carreira em Hollywood, ou talvez o afastamento natural que ocorre com o tempo? O que você acha que poderia ter contribuído para o problema? A exposição constante realmente cria um abismo entre um casal? Ou você acredita que outros fatores estavam em jogo? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Apesar do casamento de Meryl Streep com Don Gummer ter sido sólido, amoroso e duradouro, sempre havia a sombra de seu relacionamento passado com o ator John Cazale. A morte de John, em 1978, vítima de câncer de pulmão, deixou uma marca indelével no coração de Meryl, e o relacionamento deles foi uma das conexões mais profundas e significativas. Antes da morte prematura de John,
Meryl já havia enfrentado a trágica perda de alguém que amava profundamente, e era evidente que o impacto emocional dessa perda nunca a abandonou completamente. A própria Meryl sempre foi aberta sobre o quanto John significava para ela, e como o tempo que passaram juntos moldou sua compreensão da vida amorosa e da perda. Em entrevistas, ela relembrou o tempo que passaram juntos com uma mistura de carinho e tristeza, frequentemente se referindo à profunda conexão que compartilhavam. Para Meryl, John não era apenas um. John era alguém que influenciou profundamente a maneira como ela via o mundo. O vínculo que compartilhavam era intensamente real, e Rich deixou uma impressão duradoura nela. Embora Don Gummer fosse um parceiro incrível e um grande apoio, é impossível ignorar que a memória de John continuou presente no coração de Meryl. Apesar de Don e Meryl terem construído uma vida juntos, é provável que a influência de John tenha permanecido como parte do panorama emocional de Meryl. O relacionamento deles foi construído ao longo da relação, sobre o amor, mas talvez parte de Meryl ainda estivesse tentando se reconciliar com seu passado enquanto construía um futuro com Dawn. Essa complexidade emocional levanta questões que permanecem sem resposta. O relacionamento de Meryl com Dawn foi moldado de alguma forma por seu luto não resolvido por John? Ela ainda carregava o peso dessa perda mesmo ao se comprometer com seu casamento? Essas são perguntas que somente Meryl pode responder. Mas é claro que a perda de John teve um profundo efeito na trajetória de sua vida. A vida de Meryl, incluindo seu casamento com Dawn, e o amor que ela sentia por John não desapareceram com a morte dele. E é provável que parte dessa conexão, desse laço emocional, tenha permanecido com ela ao longo da vida, influenciando seus relacionamentos e escolhas. Embora Marilyn Dawn tivesse um casamento forte e amoroso, a vida dela com Dawn destacando as complexidades do amor e da perda. O que vem a seguir? A notícia da separação de Meryl Streep e Don Gummer certamente representa uma virada significativa em suas vidas, mas é importante notar que a decisão foi tomada sem qualquer amargura ou animosidade. Tanto Meryl quanto Dawn deixaram claro que ainda nutrem um profundo afeto um pelo outro. A separação não foi marcada por drama público ou acrimônia, mas sim pareceu ser uma decisão mútua. Em entrevistas, ambos enfatizaram o respeito mútuo pelas necessidades e pelo crescimento pessoal, demonstrando que o amor e o carinho que sentem um pelo outro permanecem fortes mesmo após seguirem caminhos diferentes. O respeito que compartilham após décadas de casamento é uma prova de sua maturidade e compreensão. Ao iniciar este novo capítulo de sua vida, Meryl continua a perseguir sua paixão pela atuação. Recentemente estrelou a série de sucesso Only Murder in the Building, um projeto que mais uma vez exibiu sua notável versatilidade. A talentosa Meryl sempre foi dedicada à sua arte, e parece que seu comprometimento com o trabalho permanece tão forte como sempre, mesmo com as mudanças em sua vida pessoal. Ela continua sendo uma das atrizes mais respeitadas e requisitadas de Hollywood. Os papéis que assume e os projetos dos quais escolhe participar demonstram sua paixão duradoura por contar histórias e seu desejo de contribuir significativamente para o mundo do cinema e da televisão nos próximos anos. Os fãs certamente podem esperar trabalhos ainda mais memoráveis. As performances de Meryl não mostram sinais de desaceleração, enquanto Don Gummer permanece em grande parte fora dos holofotes, optando por se concentrar em seu trabalho como escultor. A arte de Don já foi exibida em galerias prestigiosas, e ele construiu uma reputação por seu estilo minimalista único. Já a vida de Meryl sempre esteve sob os holofotes, enquanto Don mantém uma existência mais tranquila e reservada, o que parece ser o que lhe convém. Ele sempre foi mais discreto em relação à sua vida pessoal. Após a separação, ele continua a viver uma vida focada na sua arte, em vez do brilho e glamour de Hollywood. Mesmo que Meryl e Don não sejam mais casados, o vínculo que compartilham, especialmente através dos seus 4 filhos, sem dúvida permanecerá forte.
A história que construíram juntos, a família que criaram e os anos que passaram lado a lado criam uma base de respeito e compreensão mútuos que provavelmente durará pelo resto das suas vidas, apesar das mudanças na sua relação. O amor e o carinho que compartilham são inegáveis. Para os filhos e um para o outro, o futuro de ambos será sempre parte de sua jornada compartilhada. O respeito mútuo entre eles demonstra que, mesmo após o fim de um casamento, ainda pode haver uma conexão profunda e apoio mútuo. Assim, concluímos nossa análise da separação de Meryl Streep e Don Gummer. Embora o casamento tenha chegado ao fim após mais de 4 décadas, fica claro que a separação não foi amarga ou dramática, mas sim uma decisão mútua. Feito com respeito pelo crescimento pessoal e pelas necessidades de cada um, Meryl continua a prosperar em sua carreira com papéis de destaque, como em Only Murders in the Building, mostrando sua paixão inabalável pela atuação, enquanto Don permanece focado em sua carreira de escultor, vivendo uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Também é importante reconhecer que, apesar da separação, o vínculo entre Meryl e Dawn permanece forte devido à história compartilhada e aos filhos que criaram juntos. Ambos seguiram em frente com cuidado mútuo e respeito por provar que o amor nem sempre precisa estar ligado a um casamento para durar a vida toda. O que você acha da separação deles? Você acha que o passado de Meryl com John Cazale influenciou o casamento dela com Dawn? Ou acredita que foi simplesmente uma progressão natural da vida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais informações sobre seus astros favoritos.